Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou gravar aqui com um fundinho de chuva, né? Um barulhinho de chuva gostoso aqui para nós. Tá bom? Gratidão pelas mensagens de vocês. Ontem nós compartilhamos aqui a mensagem falando do ensinamento de Jesus Cristo, perdoar 70 vezes 7. E muitos comentários de vocês sobre o perdão aqui eu amei. Tá bom? O Fábio, por exemplo, ele comentou aqui que é muito fácil ele perdoar porque ele vê que a pessoa não está no mesmo nível espiritual, tá bom? Não tem um entendimento tão grande. Por exemplo, a pessoa pode ser um adulto, mas o nível espiritual de compreensão dessa pessoa pode ser muito pequeno, né? E ele dá um exemplo aqui como se fosse uma criancinha chutando o seu pé ali, né? Você não vai chutar a criança de volta ou coisa assim, né? Então fica muito fácil de perdoar dessa maneira, tá bom? Um outro comentário aqui da Maria Guia Novaes. Ela comentou aqui que ela tem 29 anos de igreja e que ela nunca aprendeu tanto com as parábolas como ela está aprendendo agora. Tá bom? Então ela está comentando aqui e dizendo gratidão. E eu quero dizer para você, Maria, que isso é mérito seu também. Por quê? É um tempo que você reservou para estudar as Escrituras, para estar aqui com a gente. Muitas vezes reservando um tempo aí, todos nós, né, reservando um tempo aí de 10, 20 minutos para essa mensagem, para aprendermos. Então, em consequência disso, é a revelação. Quando nós abrimos, né, o nosso coração, a nossa mente para estudar as Escrituras, estamos dando tempo, né, dedicando um tempo ao Senhor para estudar as Escrituras, a revelação ela vai vir. Então é mérito seu, é mérito do Espírito Santo que é o nosso professor. Gratidão, um forte abraço para você, irmã. E o último comentário que eu vou ler aqui é do Adriano Pereira, do canal Meu Propósito, tá bom? Eu achei muito interessante aqui o que ele compartilhou, eu vou ler aqui. Ele falou assim sobre o perdão. O perdão é literalmente um milagre que traz bênçãos para o perdoado, mas principalmente ao que o concedeu. Aqui ele está falando que o perdão, né, ele é uma bênção, é um milagre, tanto para aquele que foi perdoado, como para aquele que concedeu também o perdão. Ele continua dizendo, o perdão diz mais respeito ao estado interior do que o convívio exterior, pois infelizmente existem ofensas, maus tratos tão sérios em que o convívio não é mais possível. Contudo, talvez com pouco entendimento, né? Existe o perdão em tal relações, pois ambos os vasos estão limpos interiormente. O ódio já não mais faz parte do amanhecer destes. O perdão é um milagre. Até amanhã. Então, é verdade, né, o que o Adriano está compartilhando aqui, dizendo que em alguns casos, né, por conta de abusos, maus tratos, né, não é mais possível o convívio com a pessoa. Mas o perdão ele deve ser concedido. E eu gostei muito que ele falou que se trata mais de uma forma interior, de você não guardar rancor, ódio, perdoar a pessoa sinceramente. Isso não significa que você vai ter que conviver naquela situação de um relacionamento abusivo, por exemplo, tá bom? Então vamos lá para a mensagem de hoje. Gratidão, Adriano, pelo seu comentário. Vamos lá para a mensagem de hoje aqui, eu vou compartilhar com vocês. Fica aqui em Mateus capítulo 18. Vou começar no versículo 1 aqui, tá bom? O versículo 1. Deixa eu pegar aqui, abrir. Tá bom. Aqui no versículo 1 a gente vai ver, né, os apóstolos perguntando para Jesus Cristo quem é o maior no reino dos céus. Tá? Para quem gosta de desenho, da DC, aí, a Liga da Justiça, né, pode imaginar. Quem é o maior da Liga da Justiça? Né? Qual dos super-heróis? Né? Se fosse fazer uma enquete, eu acho que muitos escolheriam aí o Superman, né, que ele é mais forte, então muitos escolheriam ele. Bom, enfim. Aqui os apóstolos estão perguntando a Jesus Cristo quem é o maior no reino dos céus, tá bom? Aqui eu vou ler pelo livro de Mateus, tá bom? Que começa assim, Mateus capítulo 18, versículo 1. E naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Aqui quando Mateus ele se refere aqui naquela mesma hora, né? Significa enquanto estavam caminhando. O livro de Marcos, essa pergunta aqui que fizeram a Jesus Cristo, ela se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, tá bom? Então a gente pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali,
Por exemplo, no livro de Marcos, compartilha aqui, dizendo que os discípulos estavam vindo com Jesus Cristo para Cafarnaum. E eles estavam no meio do caminho discutindo um com os outros, querendo saber quem seria o maior no reino dos céus. Outra coisa interessante aqui, quando Mateus ele fala que quem é o maior no reino dos céus, acredita-se, né, muitos estudiosos acreditam, e eu também acredito, que Mateus ele tenta ocultar o nome de Deus por reverência, tá bom? Para não falar repetidamente o nome de Deus, que é sagrado. Então ele pega, ao invés de dizer reino de Deus, ele fala o reino dos céus, tá bom? Então, veja que eles estão vindo durante a caminhada de Cafarnaum, vindo para Cafarnaum, e eles estão discutindo quem é o maior no reino dos céus, né? Então, acredita aqui que eles não estão pensando nas coisas da eternidade, eles estão pensando que Cristo, ele é o Messias, que Cristo já se declarou que era o Messias, mas que eles estão pensando que Cristo ele vai ter aquele domínio político, né, na qual todas as nações o obedecerá, a qual nós conhecemos que vai ser o milênio, né, o reino do Senhor, o milênio. Então eles estão discutindo, né, querendo saber quem vai ser o maior no reino do milênio, né, vamos colocar dessa maneira, porque o entendimento deles é que Jesus Cristo iria reinar e dominar as outras nações. Mas Jesus Cristo veio, né, o reino dele estava na terra, que era a igreja dele, mas no sentido para trazer ali o reino de Deus espiritual, não no domínio total como vai ser no milênio, tá bom? Então vamos continuar aqui. Eles estão perguntando a Jesus Cristo quem é, né, o maior no reino do céu. A gente repara também lá no capítulo 20 de Mateus que uma mãe, né, a mãe de João e Pedro, né, pergunta para Cristo, né, pedindo: não dá para os meus dois filhos se sentar, né, contigo no seu reino, um à sua direita, outro à sua esquerda? Mas é um conteúdo que eu vou trazer com mais detalhe mais para frente. Então a gente repara que eles estão pensando que o reino de Deus na terra vai ser já o milênio, né, na qual Cristo dominaria as nações. E Cristo estava constantemente ensinando sobre a sua morte e ressurreição, e eles ainda não tinham entendido essa parte. Então, para ensinar sobre essa pergunta aqui, Cristo não tinha lá uma lousa para desenhar para eles. Eu falava, eu tenho que desenhar para eles entender, né, quem é o maior no reino do céu. Então, Jesus Cristo ele pegou e chamou uma criança, que é o versículo seguinte aqui, para ilustrar para eles quem realmente vai ser o maior no reino dos céus. Vamos lá, aqui o versículo 2. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Versículo 3. E disse-lhe: em verdade vos digo que, se não vos converteste e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então ele fala que o maior no reino dos céus, vocês estão preocupados, né? Aqui ele está falando de entrar no reino dos céus. Eles estão preocupados quem vai ser o maior, mas primeiro eles têm que perguntar se eles vão conseguir chegar lá, né? Quem vai entrar. Então ele está falando, Jesus Cristo dá uma resposta bem linda aqui, né? Falando, olha, primeiro vocês têm que se preocupar se vocês vão entrar lá, porque para entrar lá vocês têm que ser como essa criança aqui, né? E aí tem os ensinamentos, não é que tem que ser infantil, mas ele vai trazer as qualidades da criança. Principalmente aqui no livro de Mateus vai ressaltar a humildade, tá bom? Que é uma característica da criança, tá bom? Uma criança ela tem humildade porque ela reconhece que ela depende dos mais velhos, no caso ali os seus pais, e ela obedece, ela é submissa também. Então é uma característica aqui. Eu gosto também, quando fala da criança, que minha página saiu do lugar aqui. Quando fala da criança aqui, eu gosto também quando é citado lá em Mosias, capítulo 3. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mosias, capítulo 3, versículo 19. Né? Também falando sobre se tornar como uma criancinha, diz assim: tornar-se santo pela expiação de Cristo o Senhor. Tornar-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir. Assim como uma criança se submete ao seu pai. Então essas são as características, né, de uma criança. Então quando Cristo fala que eles deveriam se tornar como uma criança, é por causa desses atributos. Lembrando sempre que os atributos são de Cristo. Então ele está descrevendo aqui atributos que são de Cristo, embora ele esteja
se referindo a uma criança. Você admira uma pessoa? Por que que você admira essa pessoa? Porque essa pessoa tem um grande amor? Por causa que essa pessoa é muito paciente? Né? Então é bom a gente admirar as pessoas e até mesmo tentar ser mais parecido com essa pessoa. Mas entenda que quando você está admirando uma pessoa por causa desse atributo que ela tem, esse atributo é de Cristo. Na verdade, você está querendo ser mais parecido com Jesus Cristo. Você está querendo adquirir mais amor, mais paciência, mais humildade, mansidão, todas essas características aqui. Todos esses atributos são de Cristo, tá bom? Embora nós possamos encontrar em outras pessoas, e esses atributos também tem em nós mesmos aqui. Versículo 4 diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então agora ele traz a questão da humildade, né? Então primeiro ele fala sobre conseguir entrar no reino dos céus, tem que se tornar como uma criança, tem que obter esses atributos aqui. E depois de você poder entrar no reino do céu, aí então ele fala sobre a humildade. A gente não pode se considerar melhor do que outras pessoas. Nesse sentido aqui, tá bom? Então vamos aqui para o versículo 5. Qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, aqui é bem interessante, né, que quando Cristo está falando da criança e aqui ele muda para a palavra pequeninos. A palavra pequeninos significa aqui os membros novos, né, as pessoas novas que vão entrando para o evangelho, tá bom? Então ele troca o cenário aqui de crianças para pequeninos. Na verdade, quando são membros novos, são como crianças dentro do evangelho, né? O Fábio compartilhou ali no começo, algumas pessoas estão amadurecendo ainda espiritualmente. Então, quando entra, é como um bebezinho, tem que ser cuidado ali. Então, eu achei interessante aqui essa interpretação, né? Quando Cristo fala desses pequeninos, ele está se referindo aos membros novos na igreja aqui, tá bom? Que creem em mim. Aqui também essa palavra, né? Mas qualquer que escandalizar, ou seja, esses membros novos, esses pequeninos, né? Essa palavra escandalizar aqui, escândalo, no português ela não traz uma, como é que eu falo? A urgência da palavra, tá bom? Ela significa muito mais que isso, significa causar um mal, um dano à pessoa. Então qualquer um que causa um mal, um dano a essa pessoa de modo que ela se afaste da igreja, né? Aí Cristo vai falar das consequências aqui que não são boas para as pessoas que fazem isso, tá bom? Então seria no sentido de armar a armadilha mesmo, fazer com que a pessoa saia do evangelho e coisa assim. Vamos continuar lendo aqui, ó, versículo 6, né? Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e submergisse na profundeza do mar. Uma pedra de moinho, né? É uma pedra redonda, na onde eles colocam assim, onde vai jogando o grão, né? O trigo. E aí essa pedra vai passando, esmiuçando o grão, virando a farinha, tá bom? Então é uma pedra grande, muito pesada, tá bom? Essa pedra de moinho aqui, né? Normalmente, às vezes, até puxada ali por bois, né? Que eles ficam rodando ali e a pedra vai passando ali onde está armazenado aqueles grãos do trigo e vai moendo, virando uma farinha mais fina ali para consumo, para fazer um pão, um bolo e assim por diante. Então, olha, essa pedra ela é muito pesada. Então, o Senhor Jesus Cristo ele está dizendo que aquele que escandaliza um desses pequeninos, ou seja, que fazem armadilhas para eles, que faz com que eles se desviem da igreja, ou quebre os convênios que eles fazem, melhor seria para essa pessoa amarrar uma pedra dessa, né, com uma corda sobre o seu pescoço e se lançar ao mar, tá bom? Melhor seria, por quê, né? Aqui é uma noção que a gente tem que entender, que no Velho e no Novo Testamento aqui, que a gente está falando agora, era muito importante o funeral, o ritual de enterrar a pessoa ali, no sentido de colocar no sepulcro. Então era muito importante. Então uma pessoa que fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho, significa que ele não era digno nem mesmo de um sepultamento. O seu corpo, porque estaria amarrado nessa...
porque o corpo dele ficaria lá embaixo na terra. Na terra não, lá embaixo no fundo do mar. Então ela não teria um sepultamento, né, de tão grave que é aqui. Então aqui o Cristo ele dá a intenção, entendendo aqui, que é mais grave, né, a pessoa cometer esses pecados de afastar as pessoas de igreja ou fazer com que elas quebrem os seus próprios convênios ali, tá bom? No sentido de fazer pedra de tropeço para essas pessoas, né? Seria muito grave para essa pessoa aqui. Por quê? Ele vai continuar dizendo aqui, né? Nós lemos o versículo 6, vamos aqui para o versículo 7. Aí ele começa a falar aqui, ó, ai do mundo por causa dos escândalos, né? Por causa dessas pessoas que fazem esses tropeços aqui. Porque é necessário que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, novamente, a palavra escândalo aqui, ela não significa escândalo no sentido de gritar, mas no sentido de fazer armadilha mesmo, né? Para derrubar as pessoas. Então, é esse tipo de escândalo aqui. Bom, ele está falando que no mundo existe muitas armadilhas, tá bom? Mas ai de quem faz essas armadilhas, que não sejamos nós, tá bom? É esse o sentido aqui. E aí aqui no versículo 8 e 9, então, ele começa a falar, é muito importante aqui dizer, né, no capítulo 18, é como se fosse um grande discurso de Cristo que vai conectando. Ontem eu falei sobre o perdão, a pergunta de Pedro, e tem a ver com as coisas que nós estamos ensinando hoje. Tá bom? Então amanhã eu vou voltar em alguns tópicos aqui, porque é um grande discurso de Cristo que dá para aprender várias coisas, assim como o perdão. E aqui no versículo 8 e 9, ele está falando sobre... Tem vários ensinamentos. Deixa eu compartilhar aqui. Ó. Versículo 8 e 9 diz assim, ó, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, arranca-o, né? E atira para longe de ti. Porque melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos e dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos e serem lançados no fogo do inferno. Bom, aqui ele está falando, né, também para os apóstolos sobre a condição de membros das pessoas da igreja. Quando a pessoa comete um pecado muito grave, né, ela passa por um conselho de condição de membro, ou seja, a condição de membro daquela pessoa pode mudar, dependendo do erro que ela cometeu. Ou seja, pode fazer com que ela fique um tempo ali sem tomar um sacramento, né? Então, depende do nível do erro, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa que foi lá e abusou sexualmente de uma criança, né? Então, a condição de membro dela vai mudar, tá bom? E acredito que possa mudar no sentido até mesmo do nome dela ser riscado da igreja, tá bom? Por conta do grave erro que ela cometeu, né? De escandalizar uma criança, violentar uma criança. Então, ela pode ser até mesmo excomungada da igreja. Tá bom? Não estou tratando do assunto aqui, trazendo ao pé da letra o que acontece com o que faz isso ou o que faz aquilo, né? Mas repare que aqui ele está falando para os apóstolos que se uma parte dos membros ele escandaliza, ele deve ser arrancado fora, né? Como se fosse excomungado mesmo. Tá bom? Esse é um dos ensinamentos que ele traz aqui. Mas também tem a parte aqui, essa mensagem ela é para ser interpretada mesmo, tá bom? Não é para levar no pé da letra literal, porque não significa que se uma pessoa está pecando com o olho, vai literalmente arrancar o olho, né? Ou seja, Cristo ele não está ensinando a automutilação, né? Não é porque você pecou, eu vou me penalizar aqui e vou arrancar um braço. Não. Cristo ele não está ensinando a mutilação aqui, tá bom? Ele está ensinando, são coisas aqui para serem interpretadas, né, nesse ensinamento aqui, tá bom? Então vou trazer alguns desses ensinamentos aqui que eu anotei. Vamos pegar aqui a palavra muito fácil aqui, ó. Mão. O símbolo da mão é o que fazemos, né? Se aquilo que nós fazemos está desagradando a Deus, está fazendo pecarmos, então nós devemos parar de fazer aquilo. Parar de praticar aquela ação. É isso que significa. Não é arrancar o braço literalmente. O olho, né? O olho é o símbolo de... Deixa eu ver aqui. O olho é o símbolo do que vemos,
né? E, e a gente tem que manter o controle, tanto faz aqui se é a mão que está pecando, se é o olho ou se é o pé, o simbolismo aqui é que vem do coração, né? Nossas pernas vai, né, aonde o nosso coração pede para ir. Nossas mãos vão fazer aquilo que o nosso coração pede. Nosso olho vai ficar fixo naquilo que a gente deseja, né? Então o problema real aqui é o coração. Embora ele traga vários aspectos aqui, né? Por exemplo, o olho é aquilo que vimos, então você tem que deixar de ver aquilo, ou seja, arrancar aquilo, né? Aquilo lhe faz mal ali, então arranca aquilo. A outra parte aqui ele fala do pé, né? O simbolismo do pé é aonde nós vamos. Se aonde nós vamos está nos afastando da presença de Deus, vamos deixar de frequentar aquele lugar. Uma outra interpretação também, né, sobre o pé aqui, é que faz parte do corpo, né? Aqui ele está falando do corpo, a igreja, mas veja bem, se com quem você anda, se o seu melhor amigo com quem você anda está te levando para o mau caminho, né? Então você tem que cortar. Cortar de andar com ele. Não é que você vai ser inimigo dessa pessoa, mas você vai cortar de andar com ele. O seu compromisso para com Deus tem que ser em primeiro lugar, tá bom? Que corte até amizades, se isso for exigido de você, tá bom? E isso não é alguém que vai vir exigir de você. Você vai perceber que essa pessoa está te afastando de Deus, então você tem que cortar, porque você tem que andar no caminho de Deus. Assim como o que você está assistindo, né? Pelo celular, pela televisão, se tudo isso, né, tá... Aqui, por exemplo, não fala do ouvido, mas se o que você está ouvindo são shows de stand-up que poluem a mente, né, piadas que são degradantes, palavras de baixo calão, que vai te afastar do Espírito do Senhor, então você corta simbolicamente uma orelha aqui, deixa de ouvir essas coisas, tá bom? É isso que significa aqui. Versículo 10, para finalizar aqui, ó. Ele volta para a questão das crianças aqui, né? Vede que não desprezeis nenhum desses pequeninos, né? Ou seja, os membros da igreja. Porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus, né? Aqui nós poderíamos interpretar, né, que o Senhor, assim como existe anjos, os anjos estão nos ministrando. Se os nossos olhos espirituais fossem abertos, a gente viria muita coisa. E, inclusive, a gente não ficaria tão desguarnecido ao ver o mal também. Existem espíritos malignos que ficam influenciando as pessoas, influenciando a gente. Mas também a gente poderia ver anjos, na qual ministram, né, as pessoas. Então também existem anjos ministradores que estão aqui para nos ajudar e nos proteger também, tá bom? Então eu finalizo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.